Boker Tov, bom dia, Shalom a todos os irmãos israelitas, estudiosos da Torá, estão restaurando as suas origens israelitas. Mais uma vez eu e a Youssef Ben Abraham, venho aqui postar um vídeo para vocês, que nesses dias eu estou aqui em São Paulo, que eu vim trazer o meu filho, mais novo, Binei, meu filho, Yaakov Hatzadik, que ele fez a Brit Milá com o Mohel, do Hospital Albert Einstein, que é um judeu liberal, que ele faz a circuncisão independente de que grupo israelita seja. Apesar de ser judeu liberal, ele faz a Brit Milá de graça de pessoas que querem retornar à origem israelita. Então eu também quero deixar o meu shalom, o meu agradecimento a esse Mohel, Décio Blucher, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, uma pessoa que disse para mim que a missão dele é de fazer Brit Milá das pessoas que querem retornar. Ele não pergunta se ela é ortodoxa, ela não pergunta se ela é messiânica, nazarena, caraíta. Você chegar lá e diz, olha, eu quero fazer a Brit Milá do meu filho no 8º dia, ou até 3 meses na clínica dele, ele não cobra 1 centavo. E ele fez a Brit Milá também no meu retorno à origem israelita de todos os meus filhos. Nós recebemos o documento, né, que ele oferece, caso a gente queira fazer uma aliá. E eu quero agradecer ao Mohel Décio Blucher por ele ter abençoado a minha casa, a minha família, porque onde eu estava, no sul do Paraná, é impossível ter Mohel lá. Então, existem grupos de judeus tradicionais que todos sabem que não recebem um messiânico e também não aceitam qualquer outro grupo que não seja do grupo deles, né, da panelinha deles, para que eles possam restaurar a sua origem israelita. Mas graças a Yah que nós temos essa opção desse médico e desse Mohel maravilhoso, Décio Blucher, que eu deixo o meu shalom, eu oro as minhas tefilotes por ele, né, para que Yahuwah, no nome de Yahushua HaMashiach, possa abençoá-lo. E detalhe, ele permite, você sabe que o Mohel, quando faz as brachot, as bênçãos, ele, por tradição judaica, ele não invoca o nome do Criador. E eu, quando faço a Brit Milá dos meus filhos, ou em qualquer outra pessoa, eu invoco o nome de Yahuwah, Elohim, no nome de Yahushua HaMashiach. Ele faz a bênção do sistema judaico e eu faço a bênção logo após, invocando o nome do Criador. Então, o milagre maior é que até mesmo um judeu liberal permite que nós, israelitas messiânicos, que cremos no Mashiach, não do sistema messiânico, mas que cremos no Mashiach, nós podemos invocar o nome do nosso Criador, Yahuwah Tsevaot, no nome do Messias Yahushua. Então, as minhas filmagens, eu não posto esses vídeos que eu fiz a Brit Milá dos meus filhos, que eu filmei, por ética, porque ele pede para que a gente não poste esses vídeos na internet, até para não causar problemas, ou as pessoas acharem que ele se tornou messiânico ou alguma outra coisa. Enfim, é um respeito que eu tenho por ele, eu e a minha família. Mas quando eu vou na casa das pessoas, nos grupos, eu mostro esses vídeos provando que é possível você fazer a Brit Milá, é possível você estar retornando às origens israelitas e fazer as bênçãos utilizando o tetragrama Yahuwah, Yud Rei Vav Rei, Yahuwah Tsevaot. E eu faço as brachot, usando o nome do Criador. Então, eu agradeço do fundo do meu coração pela vida desse doutor. Enfim, as pessoas estão me perguntando esses dias, entrando em contato comigo, porque eu vim do meu projeto lá do sul do Paraná, onde eu estou agora, não estou mais em Navegantes. Nós estamos num projeto chamado Imabait, que é um projeto onde nós estamos recebendo famílias que querem restaurar a sua emuná, a sua fé, na origem israelita. Então, eles não têm encontrado alguns grupos, porque talvez onde eles moram não existe grupos. Então, muitos deles têm que sair da cidade, procurar grupos. Outros ainda não conseguem sair da cidade e procurar esses grupos. E infelizmente cai nessa maldita internet. Por que ela é maldita internet? Porque nessa internet há milhares de lixo que as pessoas têm ensinado, e as pessoas que não têm conhecimento de hebraico, de cultura israelita, de tradição israelita,
pura, não tradição pagã. Eles vão lá na internet, digitam lá e acham que estão fazendo o retorno deles com estudos diversos. Então, ela é um link, né? um instrumento. A internet é um instrumento na mão de pessoas de bem que é usado para o bem. Mas 99% de coisas utilizadas pela internet não presta. Então, você que está fazendo restauração da sua vida, saia de frente desse computador, saia de frente de grupos de WhatsApp, de grupos de debate, que isso não ajuda em nada. Nós estamos vendo agora pessoas aí que começaram, saíram do ramo efraimita, dos cristãos, que descobriram sua origem israelita e foram para o messianismo, o judaísmo messiânico, sucumbirem na fé israelita, negando o Mashiach. Todos que eu conheci nesses 15 anos de caminhada. Em 1993, irmãos, eu saí do quartel da aeronáutica e eu retornei à origem uma porta se abriu para mim, que foi uma igreja, que eu não conhecia nada, apesar de ter família judaica. Eu fui para uma igreja, onde eu conheci uma Bíblia, onde eu comecei a estudar, e aonde o Criador me levou para pesquisar sobre algo dentro do meu coração. Falava assim: olha, leia os 10 mandamentos, leia Levítico 11, leia sobre o povo de Israel, sobre a história de Abraham e Abraão, de Isaac, Jacob e Jacó, e veja que esse povo é o povo escolhido. Enfim, dentro do cristianismo eu me aprofundei dentro da origem israelita e não fui aceito lá. Depois eu fiquei 8 anos dentro de uma igreja árabe, que todos sabem, ensinando a Torá. Morava na cidade de Arujá, onde eu estou hoje, aqui na casa da minha mãe, que é a casa que eu tenho aqui em Arujá, mas minha mãe mora aqui, e nós alugamos um salão aqui. Esse salão não tinha nome, não era uma igreja, e nós nos reuníamos ali para estudar a Escritura. E lá nós conhecemos as origens israelitas, ainda que eu fazia parte dessa igreja árabe. Então, eu sempre fui voltado ao meu povo Israel, mesmo sem conhecer as minhas origens israelitas. Depois que eu conheci as minhas origens israelitas da minha família, que minha mãe confirmou para mim que nossos antepassados todos eram de origem cristã nova, que é de origem italiana, de judeus, que faziam certas cerimônias com a minha mãe, e minha mãe era muito pequena, não lembra de tudo. Ela me passou isso e eu fui o único da família que retornei às origens, incrivelmente. É um milagre isso. De toda a minha família, dos Fenuto Bias, eu por enquanto sou o único. Agora eu fiquei feliz também que tem uma prima minha, né, que mora aqui em São Paulo também, que está retornando às origens, e que ela possa ser focada mesmo na Torá, que ela tenha testemunho, que ela tenha hombridade, que ela seja humilde, e que ela pode pesquisar, e o que precisa da nossa ajuda, por mais que eu também sou um aprendiz, a gente pode ajudá-la, né? Então são 2 pessoas agora da família que estão retornando às origens israelitas. E o mais engraçado são pessoas que a nossa família muitas vezes fala assim: esses aí não tem futuro não. Então todos os meus familiares são bem de vida, né? E vivem atrás de Mamon, e nós optamos em seguir o Criador do Universo, Yahweh Tsevaot, porque Ele nos escolheu, nós não escolhemos Ele, nós só confessamos Ele diante dos homens, né? Através do Mashiach Yahushua. Então, eu vou fazer alguns vídeos curtos de 20 minutos, explicando sobre o porquê que essas pessoas na internet agora, esses grupos, que nem recentemente agora, esse senhor chamado Marcos Abraão, que até ele começou bem, mas terminou terrivelmente mal, colocou uma corda no pescoço, ter negado o Mashiach, né? Então, por causa do judaísmo tradicional, que infelizmente todo o ramo do judaísmo messiânico, ele absorve todas as tradições humanas do judaísmo. E o judaísmo, existe um grupo dentro do judaísmo ortodoxo, que até uma pessoa me perguntou: o que é o antimissionário que você sempre fala? Entenda, eu não estou falando mal dos meus irmãos judeus, porque eu sei que existem pessoas maravilhosas dentro do judaísmo tradicional, liberal, tanto que o rapaz médico, Morrel, que fez a Brit Milá em mim e nos meus filhos todos,
ele é um judeu liberal. Ele não é messiânico, mas respeita. E ele fala, o que importa é cumprir o mandamento, independente do que você creia. Se chegar qualquer pessoa aqui pedindo para fazer a Brit Milá no seu bebê, ou no seu filho, ou nele mesmo que queira retornar, já que o judaísmo tradicional fecha a porta e não aceita fazer a Brit Milá dessas pessoas que querem retornar, ele abre as portas. Então, por mais que as pessoas estejam se achando sozinhas, sempre Yahuwah Tsevaot vai levantar remanescentes, vai levantar profetas, vai levantar Neviim, vai levantar Talmidim, discípulos, para te explicar a palavra. Apesar que vai ser muito complicada a sua caminhada. Muitas vezes você vai estar sozinho, como muitos que vão me assistir agora estão sozinhos. O nosso grupo é o primeiro grupo no Brasil, dos Netzarim, que é os ramos, que era o primeiro grupo israelita que o Mashiach formou, Yahushua, a ensinar que na Torá, nos profetas, que nos Salmos, o grande rei e Mashiach, o prometido, o servo sofredor, o grande profeta, aquele que era a palavra de Yahuwah, aquele que nas Bíblias cristãs está escrito como anjo do Senhor, que no hebraico está Malach Le Yahuwah, que era o mensageiro de Yahuwah, era a prefiguração encarnada, a palavra encarnada de Yahuwah, do Criador, na terra, quando ele falava com todos os nossos patriarcas. Ele era nada mais, nada menos do que a prefiguração do Mashiach. O Mashiach, que era a palavra, a Milta, que é a manifestação maior do Criador em forma aparência humana. O Mashiach jamais afirmou ser um Elohim como o Abba. Ele é a manifestação de Yahuwah, né, em carne. Ele é o filho de Yahuwah, o Binei, o servo sofredor, o Ben Elohim Haim, o filho do Elohim vivo, que ele era a palavra encarnada. Então a forma que Yahuwah se manifesta através das eras é através do Mashiach. Mesmo ele antes de ter vindo há 2000 e poucos anos atrás, ele já era o Metatron, que é que o judaísmo conhece como o protetor de Israel. Ele era e é o protetor de Israel. Então, por que muitas pessoas hoje estão negando o Mashiach? Eu conheço vários. Posso citar nomes aqui, não para denegrir a imagem deles, mas para que você saiba que existiam homens que começaram bem e terminaram mal. Você pode hoje me ver falando aqui, mas se eu não estiver focado dessas armadilhas, desses antimissionários, que são grupos de judeus tradicionais, ortodoxos, que formam rabinos para se infiltrar dentro do messianismo, dentro de grupos de restauração, usando grupos, hoje, como os Bnei Noach, como, lembra do Judaísmo da Unidade, lembra do Torá Viva, do nosso irmão lá que abriu um grupo do Torá Viva, antigamente com ensinos de Netzarim. Eles se infiltram nesses grupos e pegam as contradições de tradução da Brit Hadashah, do Novo Testamento grego, e eles usam esse argumento que as profecias da Torá e dos profetas do Tanakh não se cumpriram porque existe mais de 5.000 erros de tradução no Novo Testamento grego. Só que eles esquecem que existe a Peshitta aramaica, a Peshitta siríaca. Eles esquecem que até os pais da igreja, esses que perseguiam o nosso povo de Israel, deixaram documentos falando sobre a originalidade do hebraico, a originalidade do Mashiach, dos Netzarim, que seguiam a Torá, que faziam circuncisão, que guardavam o Shabat, que guardavam as Minhagim, que guardavam a Kashrut, e eles não se misturavam com aqueles cristãos que vieram só depois da morte do último apóstolo, Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, como vocês conhecem, que esses grupos de gregos que criam no Messias se distanciaram do grupo Netzarim, e eles, em documentos históricos, diziam, que até tem um estudo chamado A Conspiração de Inácio, no nosso site www.aliançanetzarimbrasil.com.br, lá explicando que esse Inácio, ele mandou cartas, após o ano 100, para todas as comunidades gentílicas, quer dizer, de israelitas das 10 tribos perdidas, falando que a culpa
do templo ter sido destruído foi dos judeus, que o judaísmo era uma péssima opção, que era uma heresia. Então esse povo que era juntado ao helenismo, ao paganismo, que estava retornando, achou que poderia assumir a presidência de Jacó, de Tiago, como vocês conhecem, que era um Nassi, era o presidente dos Netzarim. Quando eles morreram, eles foram martirizados, eles tomaram conta dessas comunidades e viraram a igreja. Mas até antes disso, todas as passagens que está escrita nas escrituras, está escrito a igreja em Coríntio, a igreja em Éfeso, a igreja em Laodiceia, não está a igreja, está congregação, a Keila, ou a comunidade, ou a congregação desses israelitas das 12 tribos. Tanto de Judá, os judeus que se convertiam ao Mashiach, que esperavam o Mashiach, tanto dos gentios, os goim que estavam paganizados e vinham. Então tinha aquele choque, e por isso que eles se juntavam e começavam a ensinar a Torá aos poucos aos gentios. Esses gentios que não mantiveram a sua emuná israelita, começaram a seguir ensinos gregos e começaram a ser antissemitas. Daí do ano 100 para frente, que os Netzarim já estavam fugindo porque o templo foi destruído, e os Netzarim foram avisados pelo Mashiach para sair de Jerusalém, porque o judaísmo tradicional farisaico estava falido, e iam ser totalmente destruídos por Tito, o templo ia ser destruído, e ele profetizou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Abba, Yahweh, Tsebaot, em Ruach, em Emet, em espírito, em verdade. Então os Netzarim se espalharam no mundo inteiro, e a cúpula desses cristãos, entre aspas, esses gentios, fundaram o cristianismo e começaram a se distanciar da Torá. Então tudo que era Torá, mandamento, Shabat, comida, instituição, tradição boa do povo de Israel, eles aboliram. Por isso que o cristianismo entrou por uma vertente errada e está paganizado até o dia de hoje. Tanto cristãos católicos como os cristãos evangélicos. Os irmãos não sabem que eles estão seguindo doutrinas pagãs. E como o judaísmo também está seguindo dogmas de homens. E paganismo também. Então as duas casas de Israel, que estão paganizadas, nos últimos dias seriam reunidas pelo Mashiach. E somente através dele elas poderiam se restaurar. Se não houver o Mashiach, não há restauração. Porque como um israelita, eu preciso fazer minha expiação do pecado, mas não tenho mais o templo. Eu tenho que fazer expiação de animais, mas não pode ter mais o templo. Eu não tenho mais Israel como a capital, Jerusalém, com todas as 12 tribos juntas. Está um paganismo violento dentro da nossa terra. O capitalismo domina dentro da nossa terra, o paganismo, né? Os maçons, os muçulmanos, os cristãos, os ortodoxos gregos, etc. Israel foi profetizado que estaria em caos. Por isso que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai, Yahweh, em espírito e em verdade. Através de quem? Naquele que é a palavra encarnada de Yahweh. Aquele que é o Pinei Elohim Haim, o filho de Yahweh, Yahushua HaMashiach. Que ele é Yahweh na forma encarnada, manifestada. Se você for ver isso na Torá, que eu vou postar esses vídeos, você vai ver que o Mashiach sempre existiu, que todos os antigos rabinos talmúdicos falam dele na Torá, no Talmud, nos Salmos, até no Zohar, até em testemunhos de rabinos que afirmam que o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías 53, é o Mashiach que morreria e ressuscitaria. Então, nesse primeiro fase desses vídeos que eu vou postar uns vídeos ensinando por que esses grupos messiânicos começam bem, como Marcos Abraão, Shaul Ben Sion, como outros que começaram bem, Sina, esse irmão do Ensinão de Sião, Mateus Andona, que esses dias atrás aí postou um vídeo falando que as duas casas, esse ensino aqui das duas casas, de Ezequiel 37, você vê aqui atrás, é uma heresia, que esse povo que ensina isso, ele está desmerecendo o povo judeu. Por quê? Porque todo grupo de judeu messiânico, infelizmente, ele mama na teta do judaísmo. O sêmen que eles herdaram, entre aspas, no judaísmo messiânico, é o sêmen do judaísmo tradicional ortodoxo. Não quero ser um acusador, uma pessoa
desonesta afirmando que todos os grupos messiânicos são assim. Eu conheço pessoas que até hoje são meus amigos, ainda que seja virtualmente. Tem um irmão chamado Bonei Kassad, que é um grupo de messiânico, que eu tenho ele como um irmão, como um amigo, um irmãozão nosso, que tentou de todas as formas também achar um morrel para nós lá no Paraná, mas esse messianismo paganizado não quis permitir que um israelita que crê no Mashiach circuncidasse seu filho se não fosse um judeu. Então eu preferi vir para São Paulo, né? Também quero agradecer ao Bonei Kassad por ter entrado em contato com rabinos do Paraná e tentado fazer a Brit Milá do meu filho, mas pena que a gente não conseguiu. Mas para mim foi um livramento, porque eu prefiro estar fazendo a Brit Milá com pessoas honestas do que com pessoas desonestas como esses grupos aí, que não permitem que um israelita faça a Brit Milá. Então eu agradeço o Bonei Kassad por essa ajuda que ele nos deu aí. Em breve a gente vai estar junto, hein, Kassad? Você não tem como fugir da gente não, quero te conhecer pessoalmente, pra gente dar um abraço e para mim ver o seu filho também, tá bom? Que a Rua te abençoe e te guarde. Então eu vou postar um vídeo a partir de agora, uma série de vídeos, mostrando por que essas pessoas negam o Mashiach, utilizando fontes rabínicas dos antimissionários, que é um grupo de judeu ortodoxo tradicional, que eram os fariseus, que se infiltram dentro desses grupos, pegam as contradições das escrituras do Novo Testamento grego, e eles desvirtuam isso achando que não existia o Novo Testamento, que o Mashiach é diferente, que Roma, quando criou esse Jesus romano, que ele é um ídolo romano, que é um Deus Sol, né? Que o Mashiach é o Deus Sol mesmo do cristianismo romano, e ele mistura o Mashiach da Torá com o Messias, com o Cristo romano. Então as pessoas que não conhecem Torá, que não estudaram, que não estudaram com gente honesta, séria, com gente sincera, com fontes, e não com argumentos de pessoas que são audaciosas em enganar. Porque eu sei que existem milhares de erros no Novo Testamento, mas nem por isso o Brit Hadashah, o documento, o Talmud Netzarim, que é o testemunho dos Talmidim, dos discípulos e do Mashiach, que para nós como se fosse um Talmud, que é o relato de homens sábios, que é os apóstolos, que conheceram o Mashiach. Todas essas pessoas que caem na mão de antimissionários, todos eles não conhecem esses documentos históricos. Eu fiquei 6 anos estudando com o meu líder, Yosef Moshe Kunichowski, né, nos Estados Unidos. Eu fiz 6 anos de yeshivá com ele, e eu aprendi que existem milhares de artimanhas que esses antimissionários se infiltram dentro de congregações para descaracterizar o Mashiach e fazer com que eles neguem, como Marcos Abrão, Charles Ben Sion, que ele era um homem comum, como assim ensina, que ele era um metade homem, metade Elohim, como tem grupos nazarenos que ensinam isso, esse Deus híbrido, homem e Deus, como eles falam. Tem também aqueles que dizem que era só um homem, que Miriam e Yosef tiveram relacionamento e nasceu ele. Quer dizer, vira esse aglomerado de informação que um efraimita, um cristão, está voltando à sua origem israelita, ele não sabe disso, e ele vê aqueles homens de preto, que eu chamo de pinguins de preto, né? Que tem aqueles filactérios maravilhosos, aquelas barbinhas lindas, falam hebraico, e são lá de sinagogas, né, tradicionais, e que estão na internet, que são um povo que diz que é o povo escolhido, que eu não duvido disso, mas o sistema judaico deles é totalmente que viola a Torá. Então eu vou falar no primeiro vídeo agora que os mesmos erros que existem na Brit Hadashah grega, no Novo Testamento grego, eu vou mostrar também erros do Tanakh, que se você também for nessa mesma linha que tem que negar o Brit Hadashah porque está com erros, você que está negando o Mashiach também vai ter que negar o Tanakh, porque ele também tem várias contradições de tradução. E você não sabia disso? Ou você sabe e esconde? Então eu vou postar um primeiro vídeo falando sobre versos da Bíblia, do Tanakh massorético, que é a Bíblia, o Tanakh normal, o Tanakh, o Antigo Testamento judaico, que mostra, inclusive Marcos Abrão usou vários versículos lá do Tanakh massorético, dizendo que não bate com o Novo Testamento. Só que eu vou mostrar para vocês
que existe manuscritos do Mar Morto, que existe a Peshitta de siríaca, que existe a Peshitta aramaica, o Antigo Testamento em aramaico, que existe códices semíticos que mostram totalmente diferente esses livros. Por exemplo, o manuscrito do Mar Morto, que eu já postei até para um irmão também, que todo mundo conhece aí, né? Que é o Rabino... como que é o nome dele? Rabino... rapaz, eu vou lembrar dele também. Até o final, que ele é Rabino... Ai. Ele é um rabino tradicional, mas ele é aberto aí em São Paulo, que ensinou que Isaías 53 não era o Mashiach, né? Esqueci o nome dele, eu vou lembrar. Mas também eu vou pegar todas essas informações que esse pessoal tem postado e vou mostrar fontes para você, não para você se converter ao nosso grupo ou para você começar a idolatrar a gente, não, para você saber e ser informado que existem documentos também, tanto do judaísmo tradicional como no cristianismo, mostrando que existem várias contradições no Tanakh, no Antigo Testamento. Existem vários. E as pessoas não sabem. Então, nesse primeiro vídeo que eu vou postar, falando sobre os versos adulterados do Antigo Testamento Tanakh. Então, que a Ruá te abençoe e te guarde. Que você use esse vídeo não para acusar as pessoas e sair dando tiro por aí em pessoas que não creem igual a você, até mesmo as pessoas massacrando o Marcos Abraão esses dias porque ele negou o Mashiach, mas há 2 anos atrás eu conversei com ele, tentei entrar lá num grupo lá, que ele estava falando do Mashiach, que esse Mashiach ele não era o Criador manifestado de forma alguma, e aí eu fui postar lá no grupo dele o manuscrito do Mar Morto, que eu tenho até hoje. Você pode entrar aí no manuscrito do Mar Morto e ver lá Isaías 53, diz que o servo sofredor ia morrer e ressuscitar. Está escrito lá que ele veria a luz. Em outras palavras, que ele ressuscitaria. Postei esse documento lá que eu vou postar para vocês depois, que já posto ele faz muito tempo. E eles, em vez de serem pessoas honestas e pelo menos comentarem, né? Nossa, é o manuscrito do Mar Morto, eu não creio nele não, né? Ou eu tenho dúvidas. Eles me cortaram. Então depois desse dia, eu já falei, olha, daqui uns anos esse homem vai negar o Mashiach. E é o que aconteceu agora. Ele negou o Mashiach e para mim não é nada de isso aqui foi, eu estou impactado. Não, eu já sabia. E tem outros aí, que são judeus nazarenos, messiânicos, que estão indo pelo mesmo buraco. Muito cuidado. Então eu vou te mostrar informações históricas, para que você tome a sua decisão e deixe de ser um bitolado, idólatra do judaísmo tradicional antimissionário. Eu sou a favor de judeu tradicional, são meus irmãos, que lá em Israel tem muitos aceitando o Mashiach, e não é esses grupinhos de igreja aqui que fundam movimento messingélico aqui, de judaísmo messiânico diferente do Brasil, que existem vários grupos de judeus messiânicos sérios e honestos, que estão ensinando a Torá em Israel, em vários lugares, na África, e não são esses abestalhados aqui, que ficam fazendo briga com as outras pessoas e postando coisas sobre divisão, sobre brigas, que eles negando o Mashiach. Então você vai ver com seus próprios olhos e vai estudar sobre isso, tá bom? Então que a Ruá te abençoe e te guarde. Vamos para o primeiro vídeo que eu vou postar sobre o fator Septuaginta, as 2 testemunhas que a Torá fala, que é o manuscrito do Mar Morto, que são a Septuaginta e até a Peshitta aramaica, que fala sobre as adulterações que não existem no Tanakh, na Bíblia, no Antigo Testamento dos judeus. Ok? Então, se prepare e busque a verdade. E não acredite em mim que estou falando isso não. Vá atrás de fontes. Entendeu? Vá atrás e busque, pegue a sua escritura e busque, vá atrás. Vai ser difícil, mas aquele que bate, vai ser aberta a porta para ele. Shalom, shalom, que a Yeshua HaMashiach abençoe e abra o seu entendimento. Que o Abba Yahuwah possa abrir a sua mente para conhecer a sua palavra. Shalom, shalom, e abençoe.